Bem-vindo, makers, a mais um vídeo do canal Neb Maker. Eu sou Dario Domingues, o carinha ali atrás é o Jake, e hoje vamos dar continuidade ao processo de impressão da Gunblade. Então, solta a vinheta. Welcome. Combo. Olá, makers! No último vídeo, fizemos o download da Gunblade, preparamos suas partes para a área de impressão da nossa impressora e explicamos alguns pontos importantes do vídeo. Para esse vídeo, vamos trabalhar com o Slicer, que é um programa de fatiamento, vamos explicar esse processo, dar um breve resumo do funcionamento da impressora 3D. Volto a repetir, vai ter um vídeo, vai ter uma série de vídeos passo a passo sobre a impressora 3D. Funcionamento, software, hardware, mecânica, tudo para vocês. Por enquanto vamos focar na impressão dela, no poder de impressão dela. E vamos mostrar ela imprimindo, finalizar o projeto, terminando assim essa introdução do canal. Temos muito trabalho pela frente, então mãos à obra. E aqui vocês estão vendo duas pastas, Gunblade STL e Gunblade G-Code. Dentro da pasta Gunblade STL vai estar todos os arquivos que editamos no último vídeo, todos os arquivos que editamos usando o 3D Builder. Dentro da pasta G-Code não vai estar arquivo nenhum, pois vamos preenchê-la agora. O programa que vamos utilizar é o Slicer, uma ferramenta gratuita que eu vou deixar o link para download na descrição do vídeo. Dentro do Slicer existem algumas configurações importantes a ser ditas. Estas abas inferiores são visões diferentes da peça na mesa de impressão, e estas abas superiores são configurações. Dentro da aba Print Settings, na primeira opção, você tem configurações de altura de camada, quantas camadas sólidas vão ter no começo e no final da peça. Na segunda opção, você tem preenchimento, quantos por cento a peça será preenchida e a forma que a peça será preenchida no corpo e também no final e no começo da peça. Na aba Filament Settings, você tem as opções de configuração do filamento de ABS. Aqui você tem a temperatura da extrusora na primeira camada e nas outras camadas, e a temperatura da cama. E aqui você tem o diâmetro do filamento de ABS, quantas extrusoras você tem e a cor do filamento. A temperatura eu deixo em 0, porque daí a temperatura fica manual, eu controlo ela pelo Repeltier Host. E na aba Printer Settings você tem configurações da impressora. Nesta primeira opção você vai ter configurações da mesa. Lembra que eu falei que eu tenho um tamanho no eixo de X de 170 mm e um tamanho no eixo de Y de 120. E aqui mostra o ponto de origem da extrusora. Se você quiser deixar o ponto de origem no centro da sua mesa, é só você colocar nesta opção a metade do que você tem em cada eixo. No meu caso, 85 no eixo de X e 60 no eixo de Y. E eu tenho o centro da minha mesa. Eu gosto de deixar 0 nestas duas opções. E nesta opção, vocês têm as configurações da extrusora. Aqui está a configuração do tamanho do furo, do diâmetro do furo da sua extrusora. A minha é de 0.5. 0.5 não é um bom furo se você quer uma peça muito detalhada. Ela libera muito material para um detalhamento, para um detalhamento mais fino da peça. Quando eu montei a minha impressora, eu queria comprar de 0.3. Que existem esses dois tamanhos de furo, 0.5 e 0.3. Só que quando chegou, veio a de 0.5, como foi importada, eu comprei ela no AliExpress, tive que me contentar com 0.5 mesmo. Mas para uma peça mais detalhada, para uma peça mais cheia dos detalhes, eu recomendo 0.3. E vamos editar a peça. Aqui adicionamos o arquivo .stl. Aqui eu mostro os tipos de visão que tem, visão 2D, 3D. Aqui você tem um
prévio de como que é a peça, e aqui eu mostro bem o que é o efeito de camadas que o Slicer faz, que é o efeito de fatiamento que ele dá, que ele fatia a peça. Ali, como vocês podem ver, eu estou modificando o tamanho de cada camada para mostrar para vocês o efeito de camada, o efeito de fatiamento que o Slicer faz. Coloquei 0.5 a primeira camada. Se vocês observarem aqui embaixo, ela modificou a primeira camada, deixou mais alta com 0.5 milímetro. Eu não recomendo deixar uma camada muito alta, 0.2, 0.1, 0.15 é um tamanho excelente. Acima disso você vai ter problema para a impressão. E agora eu vou começar a explicar sobre o material de apoio, material de suporte. Todas essas partes que não tem apoio, já que a impressora ela vai vir imprimindo camadas por camadas, como se fosse uma folha, como se fosse um papel. Então, essas partes que estão para frente, que não tem apoio, ela precisa de um material, ela precisa de um material de apoio, um suporte para que não caia, para que não gaste material. E tem essa opção, aqui nessa opção Support Material, você tem aqui Generate Support Material. Assim que você clica na opção, como você pode ver, ela já gera este material de apoio. Este material de apoio, ele é em baixa resolução. E vocês vão ver na hora de imprimir, na hora de editar a peça, na hora de colar a peça, ele é um material muito fácil de ser retirado da peça. Aqui vocês clicam em exportar a peça em .gcode, escolhe o diretório da sua preferência, vamos salvar dentro da pasta Gcode, e antes de prosseguirmos, precisamos explicar o que é o Slicer e o que é o Gcode. Antes de falarmos do Slicer, precisamos falar do Gcode. Gcode, ou código G, é um nome comum para a linguagem de programação que comanda máquinas operatrizes de controle numérico computadorizado, que tem muitas implementações, usados principalmente na automatização. Faz parte do ramo da engenharia assistida por computador. Foi desenvolvido no início da década de 60 pela Aliança das Indústrias Eletrônicas, ou pelo termo em inglês EIA. E uma revisão final foi aprovada em fevereiro de 1980. E vamos falar do Slicer agora, makers. O Slicer, como está mostrando na imagem, ele é um gerador de G-Code. Ele é uma ferramenta gratuita que você precisa para converter um modelo 3D em instruções de impressão para impressora 3D. Ele vai pegar o modelo 3D, vai fatiar em camadas, pegar as instruções que você colocou no Slicer, preenchimento, altura da camada, material de apoio, converter essas instruções e o modelo 3D em um G-Code, e este G-Code vai ser o arquivo no qual a impressora 3D vai poder ler, vai poder imprimir o seu arquivo. Este é o Slicer, este é o trabalho que o Slicer faz. E depois da explicação, voltamos a converter nossas peças em G-Code. Nessa peça vamos ver bem o uso do material de suporte. Eu coloco e retiro o material de suporte para vocês verem a diferença. E aqui eu continuo editando as peças, todas as peças da Gunblade que editamos no 3D Builder. Todas as peças do primeiro vídeo estão aqui, estão sendo convertidas em G-Code. E esta peça aqui ela ficou maior do que a área de impressão. Você pode perceber que ela está com as pontas de fora. Então teremos que editá-la no 3D Builder novamente. E é isso que vamos fazer agora. Aqui está o 3D Builder. Vamos fazer um corte horizontal na peça, dividindo ela em duas partes, tendo assim 4 partes do cabo para ser impressa. Lembre-se que editou com o 3D Builder, salve em .stl. Editou com o Slicer, você vai salvar em G-Code, exportar em G-Code. Aqui eu zerei, estou centralizando a peça, fazendo a mesma coisa com o outro lado do cabo.
cortando ela, deixando assim duas partes, né? Tendo 4 partes o cabo para ser impressa. Centralizando a peça. Voltamos no slicer e estamos exportando cada parte em G-Code. E chegamos na impressão maker. Vamos explicar um pouquinho do Repeltier Host. É aqui que fazemos a comunicação entre o computador e a impressora 3D. No Repeltier Host temos aqui a área de configuração da impressora, algumas configurações que serão explicadas mais tarde. Aqui eu carreguei uma peça, um arquivo G-Code. Vou melhorar a visualização dessa peça, religando algumas opções que eu tinha desligado, para não ter a possibilidade de travamento. Aqui representa a mesa, representa a área de impressão da sua impressora 3D, todos os 3 eixos. Aqui está o G-Code. O que o Slicer faz é pegar o STL e transformar nestas informações. Aqui no controle manual vai ficar o vídeo da impressora aqui no canto, para vocês verem o Repeltier Host comunicando com a impressora 3D. Eu vou movimentar cada eixo separado. Vocês viram que eu dei um home nos 3 eixos para eles chegar ao seu ponto zero. Aqui estou movimentando o eixo X. Aqui o eixo Z, faço ele movimentar 20 milímetros em Z. E agora vou movimentar o eixo Y. E agora faço o eixo Y voltar a 0. E zero os 3 eixos novamente. A impressora 3D ela possui 2 partes quentes. A mesa aquecida, que é aquela parte vermelha, e a extrusora, que é a parte com a engrenagem laranja em cima, que é onde sai o material, onde é a parte que deposita o material para impressão. Aqui nessas 2 opções você regula a temperatura da extrusora e da cama. A cama geralmente eu deixo em 110 graus e a extrusora para uma peça maior eu deixo em 240 graus. A partir de agora vai começar um vídeo acelerado das peças impressas em ABS da Gunblade, porque cada peça é muito tempo para imprimir. Só o tambor foi 4 horas e meia de impressão. Então eu coloquei um vídeo acelerado com uma música bem legal de fundo, então fiquem com o vídeo. E vamos à montagem, makers. Vocês vão precisar de um pincel, cola Super Bonder, tesoura, estilete, um alicatinho de bico, uma lixa mais grossa e uma mais fina para dar acabamento. E as peças que imprimimos na impressora 3D. Aqui estão as 4 partes da lâmina, as 4 partes que foram mostradas no vídeo anterior. Um vídeo acelerado, curto. Essa daqui é a parte que usou material de suporte, material de apoio. Pode ver que ele é em baixa resolução, com pouca dificuldade você retira ele da peça. Essas rebarbas, essas imperfeições que ficam na pele, você vai retirar ela com a lixa mais grossa. Vai lixando ela até as imperfeições sumirem. E depois usa a lixa mais fina para dar um acabamento, um ajuste mais fino na peça.
pincel para dar uma limpada, retirar todas as poeirinhas, os resíduos que ficam na peça. Aqui estão todas as outras peças que imprimimos, as partes do cabo, o suporte do tambor, outra parte do cabo. E essa daqui são 3 partezinhas que eu separei daquele suporte do tambor, porque estava demorando muito a impressão dele, então eu editei a peça no 3D Builder para facilitar, para agilizar um pouco a impressão. Agora você vai usar a lixa fina para dar um acabamento nas peças. E aqui vamos brincar de quebra-cabeça. Vamos unir todas as peças colando ela com o Super Bonder. Comecei pela lâmina. Aqui vocês podem observar que fica uma fissura, uma falha entre as peças, entre as partes coladas. Não se preocupe. Depois é só passar uma fina camada de Bonder e uma lixa logo em seguida. Vai criar um resíduo, uma poeirinha. Essa poeirinha vai grudar no Bonder e preenchendo assim essa lacuna, essa falha na peça. Aqui eu continuo montando, vou montando a lâmina inteira. No que eu mostro, sempre estou mostrando que fica fissura, é normal isso. Se preocupe com detalhes no final, na parte de montagem, na hora de você dar um retoque, um ajuste fino na peça, um acabamento fino na peça. Aqui a lâmina já está praticamente montada, agora eu vou partir para a parte do cabo. Aqui eu vou colocar o suporte do tambor, pode ver, coloquei o tamborzinho ali, está girando, está solto. Agora vou para a montagem do cabo, as 4 partes do cabo. Aí está, o cabo já está colado, as 2 partes dele. Ali eu coloquei uma argolinha para depois ser colocada a corrente e o pingentinho dele. E aí você acerta com a lixa mais grossa para poder ser colado o cabo, para poder ficar reto. Aí já está, pode-se colocar 60% da espada montada, 80%. As últimas partes a ser colada. E aí está a Gunblade montada. A nossa Gunblade de 2 vídeos está montada e pronto para ser pintada. Pode ver que as fissuras que eu tinha mostrado sumiram. Aí está o pingente. Está finalizando, makers. Vamos à pintura. Primeiro vamos usar a seladora para plástico. Uma lixa fina sempre vamos usar. Máscara e luva. A seladora é um produto químico com cheiro forte. Então use luva, use máscara e manipule ela em lugar aberto, arejado. Aqui usei um potinho para despejar ela, para facilitar o manuseio. Forre, use um plástico, papelão para forrar o local que você for utilizar ela. Aqui está a nossa Gunblade, ela está pendurada e você vai dar 2 demãos de seladora de plástico nela. Aqui eu mostro a seladora. Aqui ela já está com a primeira demão. O vídeo também está acelerado e está com uns cortes para não ficar muito tempo em cima da pintura, batendo em cima da pintura. Aqui eu mostro uma lixa fina. A cada demão você dá uma lixada. Eu usei um spray de efeito metálico, e é claro que não vai dar para filmar porque é spray e vai sujar toda a câmera. Então depois desse vídeo, o resultado final.
Chegamos ao final, makers. Pode gritar, Dick. Terminamos a impressão da Gunblade. Já estamos com o resultado final, já mostramos a imagem do resultado final. Estamos com ela aqui. Esse daqui é o resultado de todo o nosso trabalho. Existe uma maneira de eliminar toda essa marca na impressão. Só que isso vai ser ensinado no devido tempo, na hora que chegar no playlist do vídeo da impressora 3D. Vamos falar partes por partes dela. Alguns pontos importantes que ficou desse vídeo. Como foi vídeos acelerados, passou muita informação em branco. É como eu falei, não se preocupe, terá um playlist, terá um passo a passo explicando tudo que ficou para trás, tudo que passou batido, que você não entendeu de alguns programas. Vocês percebem que eu não mudei a unidade de medida, de falar, por exemplo, eu estava em milímetro, eu não mudei a unidade de medida de centímetro, metro. É para não criar confusão. Este vídeo é como eu falei, este canal ele é informativo, ele é voltado para todo o público. Então eu preferi manter em milímetro. Então sempre eu ia falar 0.5. Então vocês percebem isso no vídeo. Outra coisa que eu deixei de falar no vídeo é que o Repeater Host também é uma ferramenta gratuita. Vai estar o link na descrição do vídeo. E é isso, makers. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Não sei se ainda vai estar pronto as redes sociais, serão 3 redes sociais que estão sendo projetadas. O Instagram, que vai ter foto dos projetos que vamos montar, dos componentes, das placas, terá foto dos programas. A página no Facebook, que será uma prévia do que vai acontecer no canal, do que vai acontecer nos vídeos do canal, quando estivermos projetando o vídeo, vai ter uma prévia lá na página do Facebook. E o blog, que vai ser o conteúdo de cada vídeo por escrito, vai ter explicadinho, muito melhor explicado lá por escrito, com link, com foto, com referências. Eu espero vocês no próximo vídeo. No começo vamos falar um pouco da impressora 3D, vamos falar da montagem dela, tudo. Justamente porque é um projeto avançado com Arduino. E eu quero mostrar para vocês o que é possível fazer com Arduino. Depois vamos entrar no Arduino nos projetos mais simples, vamos criar um carrinho controlado por celular. Quando chegarmos na parte da Shield, de acelerômetro e giroscópio, tem um projeto que estamos querendo fazer, que é o BB-8 do Star Wars. E é isso, chegamos ao final. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.